Fala aí, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor. Prazer, satisfação gigante. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, para a gente falar um pouquinho e repercutir desse pós-jogo em que o São Paulo empatou em pleno Morumbi com o Novo Horizontino. Primeiro e antes de mais nada, agradecer a vocês aí, os amigos, pelos comentários, né, pelas curtidas, pelos compartilhamentos do vídeo. A gente agradece bastante vocês aí, essa amizade que a gente tem, né? Falando das coisas do São Paulo, cada um colocando a sua opinião aí, sempre muito importante saber a opinião de vocês. Claro, aqui é uma opinião muito particular, uma opinião muito minha, da forma que eu vejo a partida, da forma que eu vejo essa situação que o São Paulo vive nesses últimos anos, né? E é sempre bom também ter o parecer e o ponto de vista de vocês para a gente enriquecer, né? E tentar entender cada vez mais o que acontece com o nosso São Paulo. Quem puder compartilhar o vídeo, quem puder chamar o amigo São Paulino também para curtir, se inscrever no canal, a gente agradece bastante também, tocar lá o sininho para todo novo vídeo, você já está sabendo a hora que ele entra no ar. Portanto, muito obrigado para vocês aí pelo apoio e pela força. Mas vamos para a partida, né? A gente quer falar do jogo, a gente quer falar da partida. É complicado a gente falar de uma partida como essa, né? Uma coisa quase surreal o que aconteceu hoje no Morumbi. E nos bons tempos do São Paulo, quem viveu bem os bons tempos de Morumbi, né, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, lembra muito bem que era um espaço em que se tivesse que favorecer alguém, esse favorecimento pertenceria ao São Paulo por lógica e por uma coisa óbvia, né? Hoje em dia o São Paulo vive tempo que os times vêm de fora, time sem influência, com todo o respeito que tem o Novo Horizontino, né? O time vem para o Morumbi, enfrenta o São Paulo e o São Paulo consegue ser roubado, o São Paulo consegue ser lesado dentro de casa. Prova do fracasso administrativo completo. A gente não quer favorecimento, a gente só não quer, né, ser roubado dentro da nossa própria casa, né? A visita chega, abre a geladeira, abre a cerveja, pega o sanduíche que você tinha guardado lá, o queijinho que você tinha guardado, come, né? Se alimenta, vira as costas, vai embora, não fala boa noite. É assim que está acontecendo hoje no Morumbi, infelizmente. Foi o que nós vimos nessa noite de segunda-feira com relação a essa partida do São Paulo. Infelizmente, né? Uma péssima arbitragem. Eu quero acreditar que esse árbitro aí, coitado, ele começou a carreira dele, já encerrou na primeira partida que ele faz de uma importância dessa. Ele vai poder dizer para os filhos e netos que ele apitou um jogo de São Paulo no Morumbi, porque não é possível que ele continue a trabalhar, eu não tenho nada contra, né? Mas não é possível que ele continue a trabalhar depois de fazer tanta lambança numa partida como essa. É por isso que é difícil a gente fazer uma análise mais aprofundada disso. Mas eu procuro fazer aquela coisa, né? Meio que entender cada parte do que aconteceu. Então vamos lá. O São Paulo teve 2 gols absurdamente anulados, o São Paulo teve pênalti ao seu favor não dado, né? Então assim, o São Paulo, de alguma maneira, foi bastante lesado dentro de casa, como eu falei há pouco. Isso poderia ter dado ao São Paulo uma sustentação, né? Um placar dilatado que desse mais tranquilidade ao time para poder desenvolver o seu futebol. Fica no C, fica no aspecto C, né? Me parece uma coisa muito óbvia, se os gols tivessem sido dados, a partida poderia ter um outro elemento, um outro complemento. Porém, isso daqui eu coloco do lado. Isso de alguma maneira deve ou pode afetar a equipe dentro de campo? Não deveria. Essa é a grande questão. Não deveria afetar essa coisa do psicológico, essa coisa do emocional, né? Jogador de futebol hoje é tratado, né? É tratado com caviar, é tratado com talco, é tratado com esses cuidados todos especiais, diferentes de toda uma sociedade, diferente de tudo aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. E eu não entendo muito bem o porquê disso, mas também não vou entrar nessa questão agora. Então assim, o jogador fica abalado psicologicamente. Não deveria, gente, não deveria. Eu vou dizer para vocês o porquê. Do outro lado, nós tínhamos um time, uma equipe como o Novo Horizontino, né? Repito, com todo o respeito que o Novo Horizontino me deve. Então assim, do outro lado nós tínhamos um Novo Horizontino.
Do outro lado, nós tínhamos o Novo Horizontino com o time B. O Novo Horizontino que na quinta-feira enfrenta o Figueirense pela Copa do Brasil, lá em Novo Horizonte, né? E que poupou, o Roberto Fonseca poupou seus titulares contra o São Paulo. Então assim, o São Paulo com o time titular, o Novo Horizontino com o time B, o jogo dentro do Morumbi, claro, o efeito arbitragem tem o peso, e ninguém está tirando esse peso. Só que ele teria que ser o suficiente para o São Paulo empatar a partida. Essa é a grande questão e a grande pergunta e interrogação para os amigos aí ajudarem também nas respostas. Eu vivo tempos de pouca paciência, eu vivo tempos com limite, né, bem ajustado para compreensão, além daquilo que eu entendo adequado, né? Então assim, eu não vou jogar um monte de tijolo hoje, porque eu acredito que esse efeito aí, o São Paulo tivesse feito 3 gols, 4 gols, beleza, toca o barco. Só que de alguma forma, o que aconteceu hoje no Morumbi encobriu, diante desse cenário que eu estou falando para vocês, repetindo, Novo Horizontino, time B, né? Eles com a cabeça no jogo do Figueirense na quinta-feira, São Paulo jogando em casa, com a sua torcida, já não assusta mais ninguém, na verdade, né? O Morumbi já foi lugar de assustar adversário, né? Então hoje em dia vem um time do interior, despretensioso, com a equipe B, né? E tirando essa questão da arbitragem tenebrosa, os caras metem um gol ainda e quase leva a vitória para Novo Horizonte, o que seria um fiasco e um vexame terrível para a gente poder administrar, né? Então assim, eu quero ter muito cuidado ao colocar isso, porque eu não tenho dúvida que muita gente está colocando esse empate do São Paulo única e exclusivamente em cima da péssima arbitragem de hoje, da danosa arbitragem, tá? Eu só estou tentando mostrar um outro lado também, tentar separar uma coisa da outra. Essa péssima arbitragem seria suficiente para que o São Paulo, né, não tivesse vencido o time B de Novo Horizonte dentro do Morumbi? Esse é o questionamento, tá? Muito bem, falar um pouquinho da partida. São Paulo começou se movimentando bem, logo de cara mete um gol, o gol é anulado absurdamente, depois tem outro lance lá, o Pato mete o segundo gol, simplesmente você marcar gol, faz 2, não vale. Meu pai do céu. Pois bem, de alguma maneira, o São Paulo começa interessante, né? Para depois ter aquela, a partir dos 25, 20 minutos, o São Paulo tem aquela queda, né? Parece que o time adversário ajusta o time para enfrentar o São Paulo e o São Paulo fica bastante previsível, né? Então teve todas aquelas confusões do primeiro tempo, ainda não chegamos a ter um lance do Hernanes em que o jogador tirou quase dentro do gol, né? Gostei bastante da movimentação do Daniel Alves, muita gente critica, eu entendo porque critica. Eu acho ainda que hoje é o mais importante jogador do São Paulo, se eu for falar em termos de ajudar na criatividade, ajudar na condução da bola, eu não estou falando do desarme, né? E nem da defesa. O Volpi continua sendo para mim o maior jogador do São Paulo. A gente tem o Bruno Alves e o Arboleda jogando bem, ok? Porém, são jogadores defensivos, são jogadores para desarme, não são jogadores para armação. E o São Paulo precisa armar, o São Paulo precisa criar. Nessa função, o Daniel Alves, com falha, com passe errado, seja lá o que for, ele é o único cara que tem feito essa condução da bola. Esse cara que vem buscar, hoje ele praticamente atuou como um segundo volante no primeiro tempo. Então ele vem pegar essa bola da defesa e vai armar a jogada no ataque. Repito, isso já ficou manjado, gente. Isso ficou manjado. Quanto o Novo Horizontino, quanto o Água Santa, contra a Ferroviária, dá certo. E olhe lá. Agora, num clássico, numa partida decisiva, o técnico adversário que não é bobo e tem jogadores para essas funções, ele mata, ele vai lá na fonte matar a saída da água e o pessoal lá da frente do ataque do São Paulo vai morrer de fome. Então, assim, absurdamente previsível esse tipo de coisa. Mas, como nós estamos falando especificamente dessa partida, o Dani teve essa importância de poder desenvolver esse jogo. Pois bem, vamos tirar a parte bizarra, né? 2 gols anulados, ainda tem o gol perdido do Hernanes, o Pablo também conseguiu perder um gol. Num primeiro tempo, assim, primeiro tempo que foi um 0-0, que não era para ser 0-0,
mas o São Paulo não conseguiu de alguma forma fazer um gol que valesse, né? Que era, talvez até ele iria anular, né? Achei muito mal na partida o Vitor Bueno no primeiro tempo, não participou do jogo ativamente. O Hernanes ainda incrível, né? Parece que não consegue adquirir a forma adequada. O Reinaldo mal no primeiro tempo, cruzando muita bola de forma displicente. A bola cai no pé esquerdo, você não vê a pessoa olhando, procurando alternativa. No segundo tempo o Reinaldo melhorou, tá? Mas o primeiro tempo do Reinaldo foi fraco, né? Como foi fraco o primeiro tempo do Pablo. O Pablo, eu vou abrir um parêntese aqui, foi fraco o primeiro e segundo tempo. Muito aquém, muito distante daquilo que a gente imagina de um centroavante para o São Paulo. Justamente a gente que viu Toninho Guerreiro, que viu Serginho Chulapa, que viu França, que viu Careca, meu Deus do céu, né? Que viu Luiz Fabiano, que viu todos esses noves aí que jogaram no São Paulo Futebol Clube e que enchiam de fazer gol e que enchiam os olhos da gente de alegria. Né? O Pablo tá muito... O Pablo é o mais caro da história do São Paulo, tá muito longe, né? Muito lento, muito difícil dominar uma bola, difícil fazer uma jogada de 1-2, chega pesado na disputa, já chega perdendo a disputa, né? Não consegue acertar uma matada. Horrível, horrível o Pablo. Pois bem, começa o segundo tempo, logo de cara um pênalti não marcado, naquele lance do Arboleda, o jogador mete a mão na bola, meu pai do céu, que absurdo, né? E ali era jogada pro Bandeira, inclusive, porque se o juiz, né, se o juiz ele tá na colocação dele, ele pega o jogador do Novo Horizontino de costas, o Bandeira tá da frente do jogador do Novo Horizontino. Então era pra ter dado, não tem o porquê não dar um pênalti daquele. Então assim, bizonho, absurdo, ali, então, por exemplo, o São Paulo já poderia fazer 1-0, aí tranquilizar o jogo, não. Aí continua no sufoco, na tentativa, vem algumas mudanças, o Brenner vem no Pato, né? O Pato no segundo tempo ele já estava mais sumido, no primeiro tempo ele estava se movimentando bem, fez os gols anulados, aquela coisa toda, mas no segundo tempo ele já estava meio que sumidão, né? Não estava conseguindo mais fazer uma jogada, articular, não sei se ainda é uma questão física, saiu com a cara feia, né? É bom para todo mundo que seja por causa dessa questão da arbitragem, que anulou 2 gols dele, para não ficar gerando muita polêmica, né? Espero que não tenha sido porque ele foi substituído. O Brenner vem no lugar do Pato e logo na sequência, 3 minutos depois, aos 26, o Novo Horizontino no contra-ataque mete aquele gol no São Paulo. Meu pai do céu, que show de horrores, né? Já não bastasse tudo que aconteceu com a gente nessa noite, ainda tomamos um gol do time B do Novo Horizontino. Aos 28 minutos o Everton vem no lugar do Juanfran, não sei para que o Everton entrou, eu não sei para que o Everton tem entrado. Ah, Rony, mas ele tá fora de jogo. Gente, essas histórias todas eu já não aguento mais, cara. Eu já não aguento mais. Então faz o seguinte, deixa o cara treinando lá, ó, jogando, fazendo coletivo, cara. Para quando ele entrar, ele não entrar fora do jogo. Ah, não, mas tem que ser jogo. Aí é complicado, porque todo jogo ele entra, primeira coisa que ele faz é olhar para trás e tocar para trás, chega estabanado, não consegue fazer jogada, passa errado. Olha, eu vou te falar uma coisa, cara, é outro jogador também que tá acabando com a minha paciência. E o Toró vem no Hernanes, né? O Hernanes já tava bem cansadão também, e o Toró veio pro jogo, eu vi o Toró de volante, depois eu vi o Toró de centroavante, eu vi o Toró de ponta direita, não sei, achei meio perdido lá, mas próprio da partida, né? Um jogo que era pra gente estar goleando, de repente a gente tá perdendo por 1-0, tendo que empatar dentro de casa. Muito bem, aos 41 minutos sai o gol do Brenner, né? Bola cruzada na área, o goleiro falha, e o Brenner acaba empurrando lá de barriga, coxa, peito, acaba empurrando para dentro do gol, né? O São Paulo ainda sofreu 2 lá contra-ataques perigosos do Novo Horizontino, claro, na tentativa desesperada de poder fazer o seu segundo gol, mas é aquilo, né? Aí a hora de fazer o segundo gol, cara, aí é o bumba meu boi, né? É bola chuveirinho, é empurrão na área, é tentando de todas as formas tentar conseguir fazer essa virada. Infelizmente, o São Paulo não consegue, o São Paulo empata esse jogo no Morumbi, que acabou saindo ainda de grande monta, diante do absurdo que foi a arbitragem e diante do futebol também, que o São Paulo continua devendo, né? Tudo bem, o pessoal vai comentar da arbitragem, o Diniz na coletiva vai falar da arbitragem, todo mundo vai falar da arbitragem, tem que falar mesmo. Muito bem, só que eu ponho num canto. Repito, e a pergunta que fica no ar para que vocês respondam. Desculpem, a gripe tá brava. Uma pergunta que fica no ar para vocês, né, comentarem e responderem. A arbitragem, né,
foi suficiente para fazer com que o São Paulo não ganhasse do time B do Novo Horizontino dentro de casa? Essa é a pergunta, né? Ah, Rony, mas se o árbitro valesse os gols, a gente ia ganhar. Eu concordo com você. Só que se ao anular os gols que ele anulou, ao não dar o pênalti que ele deu, o São Paulo ainda não teria condição suficiente de ganhar uma partida dessa contra o time B do Novo Horizontino? Essa é a pergunta, né? É por isso que eu digo para vocês, o São Paulo tem jogado o suficiente para fazer ponto. Só que esse futebol suficiente não vai ser aquele que vai nos levar aos momentos decisivos que a gente tanto espera e que a gente tanto precisa. Legal, gente? Façam os comentários aí. Eu queria destacar a atuação do Dani Alves. No segundo tempo, ele perde um pouco isso com a saída do Juan Fran. O Diniz bota ele na direita. Já tinha acontecido isso com a Ferroviária de Araraquara. Ele botou o Daniel lá na direita. Gente, é interessante isso. Muita gente tem pedido o Daniel Alves de lateral. Eu acho também interessante. Vai chegar uma hora, de repente, que vai ter que colocar. Só que é o seguinte, o único cara hoje que conduz a bola, que cria, com qualidade, mesmo errando alguma coisa, mesmo ainda devendo, perto daquilo que ganha o nome que tem, é o Dani Alves. Quando você tira o Dani Alves dessa articulação de jogada e joga ele para o canto, o São Paulo não tem outra pessoa para fazer isso. Vocês podem notar. O São Paulo perde a criação. Então é de se pensar. Peraí, eu preciso arrumar o time, eu vou precisar usar o Dani lá do lado direito, só que eu automaticamente perco a criação, né? O Tietchan não tem a qualidade, que é o outro cara que conduz a bola para frente, mas ele não tem a qualidade do Daniel Alves nem a visão de jogo. Então eu perco com a saída do Daniel Alves ali do meio. Sabe por quê? Porque eu não tenho outro para poder criar, eu não tenho o Mário Sérgio Pontes Paiva, eu não tenho o Everton, eu não tenho o Renato. Meu Deus do céu, que time é esse aqui, né? O bicampeão paulista 80-81. Mas enfim, voltemos à realidade, vamos descer da nuvem, botar o pé no chão e gerar expectativa aí para o próximo final de semana. O São Paulo enfrenta o Santo André em Santo André, oportunidade legal, né, da torcida tricolor lá do ABC, poder lotar o Bruno Daniel para assistir essa partida. Sempre torcendo para o São Paulo melhorar, para o São Paulo subir de produção, para o São Paulo produzir mais, é o que a gente mais precisa e é o que a gente mais quer. Coloque aí nos comentários também o que vocês viram a respeito da partida. O meu muito obrigado, um grande abraço para todos vocês e avante, tu és forte, tu és grande São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.